na Praça Mauá, à época, um prostíbulo, né? A Praça Mauá era um prostíbulo. E a gente estava com a visão de que a gente tão próximo, a gente poderia fazer alguma coisa de forma imediata, né? Em resgate, em cuidado, enfim, em vidas ali. E nós não tínhamos dinheiro. Aí alguém falou assim, mas não tem só a Praça Mauá, a Praça Cruz Vermelha também é um lugar com a vulnerabilidade social tão grande, a gente é o lugar mais perto, a igreja mais perto, a gente podia... E a Central do Brasil, para onde a gente olhava, a gente via necessidades. E aí a gente imaginou uma coisa louca, um projeto chamado Esperança na Praça, e a gente começou a orar, eu escrevi o projeto. Só faltava uma coisa. Adivinha? Dinheiro. E aí, César, sabe o que aconteceu num domingo aqui? Domingo à noite, quando era culto? Entrou uma estranha. Até aí, igreja. Não só entrou uma estranha, como eu senti, aí não explico, é sentimento, é sensação, é discernimento. Eu senti uma opressão maligna, um negócio assim inexplicável. Estava aqui do púlpito, aí eu pedi que as pessoas orassem em duplas, e aquela pessoa ficou sozinha. Eu desci do púlpito, fui até ela e sentei perto, perguntei o nome e comecei a orar com ela. E aquilo só crescia em mim, sabe? Aquele calor, aquela opressão, aquela coisa. Não estava normal. Acabou o culto, essa pessoa estranha, com o envelope fechado, entregou na minha mão, nunca tinha visto, e falou assim, é para o projeto. E aí para o projeto, já tinha tido o momento do ofertório, tal, projeto, e eu falei, que projeto? Ela falou, você sabe qual é o projeto? E deu aquela gargalhada, né, e entregou o envelope com muitas cédulas, com muito dinheiro. Eu não contei, né, e me desfiz, e disse que a gente não estava precisando, de que a gente não ia fazer uso daqueles recursos. Estava tudo muito estranho. A pessoa estranha desceu, e no que desceu, aqui era muito movimentado, mesmo à noite, e ela atravessou como se não tivesse carros, rua, nem ninguém, absolutamente alucinada, né? E eu voltei para casa, óbvio, em crise, buscando discernimento, por que eu fiz, e se eu fizesse diferente, enfim, quem era a pessoa, o que foi aquilo, tal. Na mesma semana, eu recebi um telefonema de um empresário pedindo para que eu fosse ao escritório dele, aqui no centro da cidade, e falou assim, sei que vocês têm um projeto, eu quero pagar os aluguéis. Aí eu pensei assim, mas como vai ser? Aí ele fala, não, é oferta, eu não quero sequer declarar imposto de renda, eu não vou fazer isenção de imposto, não vou fazer nada, eu quero simplesmente, soube do projeto e eu quero apoiar esse projeto. Esse projeto durou aqui no centro do Rio de Janeiro, onde imposto, o que foi aquilo, tal. Na mesma semana, eu recebi um telefonema de um empresário pedindo para que eu fosse ao escritório dele, aqui no centro da cidade, e falou assim, sei que vocês têm um projeto, eu quero pagar os aluguéis. Aí eu pensei assim, mas como vai ser? Aí ele fala, não, é oferta, eu não quero sequer declarar imposto de renda, eu não vou fazer isenção de imposto, não vou fazer nada, eu quero simplesmente, soube do projeto e eu quero apoiar esse projeto. Esse projeto durou aqui no centro do Rio de Janeiro, enquanto eu estive na Igreja da Esperança, e por mais alguns anos. Todos os meses, os aluguéis eram pagos. 3 aluguéis. Sem recurso da igreja nenhum. O recurso que a igreja dispunha era para pagar a missionária que coordenava esse projeto. E muitas pessoas foram batizadas aqui como fruto da Esperança na Praça. E se você perguntar quanto tínhamos, o que custou, a face luminosa da igreja e a face luminosa do dinheiro é esta.
Não servimos ao dinheiro, servimos às pessoas. Amamos e servimos a Deus. Ele é o único Senhor. Durante um tempo atrás, eu ouvi à época o pastor talvez mais prestigiado que tínhamos no país, e eu estava sempre nos congressos como jovem pastor, e eu ouvi essa referência ética dizer num desses congressos que ele estava num trabalho social e o chefe do tráfico de drogas do local disse que queria colaborar com a creche do trabalho social, um trabalho muito grande, não como da Igreja do Leme, mas muito grande, centenas, milhares de pessoas envolvidas. E ele disse que, mais ainda, o chefe do tráfico de drogas alegou de que o filho dele era aluno na creche, e que, portanto, ele não ia pagar só a mensalidade, ele ia dar uma boa oferta, e sempre que o pastor e a equipe precisasse. E aí eu estava esperando o desfecho da experiência. E o desfecho do meu herói de ocasião foi: eu não quero saber de onde vem, eu tenho responsabilidade de encaminhar para onde vai. E esse dinheiro vai ser gasto para abençoar centenas e milhares de famílias. O público era de pastores e líderes, e a galera foi a loucura, no aplauso, no amém, glória a Deus. E eu lá do meu canto, na minha insignificância, sem me sentir mais justo do que ninguém, novamente com as minhas crises, falei: Deus, eu quero saber de onde vem, porque dependendo de onde vem, não vai ser bênção. Dependendo de onde vem, é maldição para alguém. Ah, vai ser bênção, é maldição, então como que eu vou fazer o cálculo? Alguém tem uma mãe chorando por causa do filho nas drogas. O dinheiro dele vem de tantas outras mães que estão tomados pelas drogas. E agora eu arrebento com o jovem adulto e eu invisto na criança na creche, mas que depois ela se torne cliente? Me importa saber de onde vem. E como não importa? Então a igreja bateu aqui, santificou, não é assim que rola, não. O lado luminoso do dinheiro é que para Deus, para Cristo, na leitura de Mateus, não é a quantidade, é a intenção. E isso abençoa, isso é suficiente. Fazendo a comparação lá com o Velho Testamento, né? O azeite da viúva começa a jorrar com uma atitude absolutamente desprovida de grandeza, mas se transforma em algo que sustenta e que abençoa. É nisso que eu creio. Eu creio de gente que pode abençoar com os recursos que adquire de forma honesta, honrada e dependendo de Deus. Ainda que seja monetariamente pouco, é o suficiente, é o necessário. E que dependamos do Senhor. Porque eu estou falando de instituição, serve para a gente, na nossa vida prática. E como serve para a gente? Então, o livro Dinheiro, Sexo e Poder balanceia, fala do lado luminoso, fala do lado sombrio. E o que a gente precisa ter é destronar o dinheiro, colocar Deus no trono e servir as pessoas e usar o dinheiro. Usar o dinheiro. Usar de forma... tem culpa. Usar de forma que me dê prazer. Usar de forma que eu tenha alegria. Usar de forma a não ter culpa. Está tudo certo, é teu. Está tudo certo. Sem o status de ídolo. Sem ser idolatrado, sem ser amado de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. É só isso. Gente, Jesus Cristo é um camarada a ser conhecido, a ser amado, a ser seguido. E talvez, enquanto igreja, a gente tenha que esconder Jesus no porão para fazer as coisas no salão.
Porque se coloca Jesus no salão, não estamos com permissão de fazer algumas coisas que se faz em nome de Deus. Jesus Cristo é Senhor, revelação de Deus Pai, e Ele nos ensina a viver uma vida ética, consequente, feliz. Termino. Desenvolva o hábito de forma prática. Quando eu falo para você, eu estou falando para mim. É desenvolver o hábito que eu não tenho, mas que eu deveria ter. Todo dinheiro que bate na conta ou que cai na mão, obrigado, Senhor.